Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? A minha convidada de hoje é Helena Barros, conhecida pela sua marca Moda Empoderada. Ela é cor, é humor e ousa questionar padrões de moda e não só. Quem segue o trabalho de perto sabe que a Helena tem uma veia de ativista e ela sabe que tudo é político. Mudou de área profissional, de país e até a sua forma de ver o corpo feminino. Helena, depois de viveres tantas mudanças, qual é que é a tua relação com a palavra mudança? Ai, mudança, eu acho que é uma constante na minha vida. Acho que estamos sempre a mudar e que bom, né? Liberdade também, acho que são duas palavras aí que podem me definir, mudança e liberdade, que estão também interligadas. Mas acho que seria isso, assim, essa evolução. Eu diria que também toda mudança traz uma evolução e um aprendizado. Então, eu acho que essa seria a minha relação hoje com a palavra mudança. Boa resposta. Olha, e diz-me outra coisa. Qual é que terá sido destas todas a mudança mais marcante da tua vida? Ai, é difícil porque eu já tive muitas, então acho que sempre que mudei de país, né, eu já vivi em 6 países, sempre é uma mudança muito marcante, porque é tudo novo e, sem dúvidas, assim, também a minha mudança de carreira, porque eu sempre trabalhei em empresa, então para ser autônoma, trabalhar por conta própria, essa foi uma grande mudança. Mas sim, eu acredito que principalmente essas mudanças, assim, de país e de carreira foram as grandes mudanças, como eu não sou mãe, né, então ainda não tive, não sei se terei, mas enfim, essa grande mudança aí da maternidade. Por isso, sem dúvidas aí mudar de país e mudar de carreira. E que estratégias é que tu utilizaste que te ajudaram a lidar com essa mudança de países? Eu acho que para mim sempre foi muito intuitivo. Eu desde pequena, eu nasci na Alemanha, meus pais mudaram para o Brasil quando eu tinha 3 anos, então, desde então a gente vinha muito para a Alemanha, então, eu já era habituada, assim, a viajar, a conhecer novas culturas, mudar, né. E aí já fiz intercâmbio, depois, tipo, quando foi sempre muito intuitivo para mim, foi sempre uma coisa que eu tinha muito forte dentro de mim, essa vontade de sair do que eu conhecia e explorar, assim, novos horizontes. Então, eu acho que, claro, eu sou uma pessoa extrovertida, eu tenho facilidade também para fazer amizades, eu acho que isso também ajudou bastante, mas sem dúvida isso foi muito intuitivo. Eu não diria que eu tive, assim, alguma estratégia específica para lidar com essas mudanças. Inclusive, eu sou bem impulsiva, então muitas das mudanças que eu fiz, assim, na vida foram tipo, vou, e nem parei para pensar. Sempre tive também o apoio dos meus pais, o que, claro, foi, né, um grande privilégio, então eu sempre senti que, ok, se não der Uhum. certo. E a minha mãe é muito essa pessoa de dizer: minha filha, faça. É melhor você se arrepender de uma coisa que você fez, de uma coisa que você não fez, e ficar a vida toda se perguntando. Porque a minha mãe também, ela mudou de curso quando ela já estava quase a se formar, ela estava a se formar em letras, e mudou para direito, tipo, já no último ano da faculdade. Então, e ela fala: eu nunca me arrependi dessa decisão. Então, eu acho que se eu não tivesse feito, teria ficado a vida toda me perguntando o que teria sido. Minha mãe também mudou de país, foi atrás, né? Foi com meu pai, enfim. Então, ela também é muito das mudanças. Acho que ela incutiu muito isso em mim, sem Sim, ou dúvidas. seja, de certa forma, a estrutura toda à tua volta potenciava Sim, essas sim. mudanças. E tu sentes que, talvez por teres vivido tantas mudanças, foste aprendendo a dançar com a vida? Com certeza. Quem muda de país, né, quem muda de carreira, curso, tem sempre que aprender a dançar com a vida, então isso com certeza. Eu acho que eu também sempre tive essa facilidade de adaptação, talvez também por essa, na grande mudança já quando eu era Uhum. pequena,
Então eu sempre tive muito essa facilidade de me adaptar, de conviver com o diferente também, tendo, né, dois pais de culturas completamente Uhum. diferentes. Então eu sei, inclusive, uma das minhas filosofias assim de vida é o deixar a vida me levar, o que também às vezes acho que um em excesso não é bom, e até uma coisa que eu trabalho em terapia, para não ser tanto deixar a vida me levar e ser um pouco mais assim, estrutura e estratégia, mas eu sempre fui muito Sim, assim, de dançar com a ou vida. seja, teres algumas rédeas sobre a tua vida, não é? Sim. Deixar a vida levar com rédeas. Sim, eu acho que a rédea, sim, mas é muito. Nunca fui aquela pessoa de organizar, tipo, tudo e planear. Eu sempre fui muito mais do vou. Uhum. Surgiu a oportunidade, ou me surgiu a vontade, e eu vou. Então, eu nunca pensei muito. Claro que, obviamente, eu sempre tive o privilégio de não precisar, porque tinha o porto seguro da minha família para me apoiar caso, né, as coisas não dessem certo. Ainda bem que sempre deram. A segurança, Mas pronto, sempre a tive segurança de poder voltar. essa segurança. E, com certeza, com Sim, certeza. sim. E tu tens muita consciência desse teu privilégio, não é? Sim, com certeza, né? A gente sabe que relações familiares podem ser maravilhosas e podem ser péssimas. Uhum. Então, tenho muita consciência do meu privilégio de ter tido uma família que sempre me apoiou, que sempre me incentivou. Uhum. Acho que muito da minha consciência política e enquanto ser humano vem disso também, de ter tido pais que nunca cortaram as minhas asas, pelo contrário, sempre foram tipo, vai, filha, voa, faz tua vida, faz teu caminho, faz o que o teu coração te deixa feliz. Então, sem dúvidas, assim, é um grande Pois é, privilégio. sem dúvida. E é muito bom que tenhas essa possibilidade, não é? Porque infelizmente há pessoas que não a têm. E é engraçado falares na família como a estrutura, não é? Ou seja, eu quando comecei a estudar muito a questão da parentalidade consciente, esta história de ter pais apoiantes, pais onde nós podemos voltar mesmo quando fazemos asneira. Uhum. E eu reforço muito esta questão dos pais serem um porto-abrigo. Claro que educar, né? Falar sobre sempre, explicar os limites e explicar de certa forma, as coisas que podem correr mal, não é? Fazer-nos pensar. Sim, com certeza. E acho que é isso. Meus pais nunca. Porque assim, também não é que. Também sempre confiaram que eu ia atrás das Claro. coisas. Ou Um seja, objetivo. não é que eu fiquei e não fiz. Exatamente. Tipo, apesar de eu ter trocado muito de carreira, e assim, acho que demorou para eu me estabelecer 100% financeiramente, né? Como uma boa millennial aí, tipo, demorei para sair assim da asa dos Sei. pais. Não no sentido de viver junto, mas no sentido do apoio financeiro. Então eu demorei para me encontrar, tanto a nível de carreira como, pronto, me estabilizar mesmo. Mas os meus pais sempre confiaram, até porque viram também que, pronto, sempre fui uma pessoa que corria atrás. Nunca gostei de, tipo, estar tá ali sem fazer nada e sem ter um objetivo, que fosse fazer um curso ou procurar um trabalho, o trabalho que fosse, né? Mas não ficar ali 100% dependente. Então, acho que sempre foi aquela confiança calculada, né? De, ok, sabem que também que eu sou responsável. Bom, Certo. né? Enfim, como adolescente e jovem, não tanto. Mas que, pronto, mas que sabiam também que podiam confiar no meu discernimento para muita coisa. E olha, deu certo, estou aqui, só e salva, Sim, sim. Não, mas sobrevivi. é muito interessante esta aceitação que os teus pais têm em relação às tuas escolhas e às tuas vontades. Não é? Isso é muito bom. Sim, sim, isso sempre foi algo muito presente, assim, meus pais nunca me pressionaram a, ai, tem que estudar isso, porque isso é o que dá dinheiro, nunca ouvi isso, então, eu sempre tive muito essa liberdade de escolher, e claro, acho que até é difícil a gente ter a imposição, mas também ter o excesso de liberdade, principalmente quando você é jovem, a gente também nem sabe, né, pra onde, por isso que eu também mudei tanto. Mas é isso, acho que faz parte também da gente se Sim. encontrar, porque a gente só se encontra, acho que muito do que a gente descobre que gosta e não gosta, e isso eu também levo pra questão do estilo, é quando a gente experimenta,
Se não experimentar, se não for lá e realmente testar, como é que eu vou saber se aquilo pode ou não ser bom para mim? Claro que é óbvio, tem coisas que a gente já, Sabe de né, sei cara. lá, química, sempre detestei, odiei, já sabia que aquilo ali não era para mim. Mas, entre outras possibilidades, e eu acho que isso também é muito interessante da nova geração e desse novo momento de mundo que a gente vive, enquanto que antigamente nós tínhamos que ser só uma coisa, né? Ah, agora essa é a tua carreira e isso é o que tu vai fazer pro resto da vida. Hoje não, hoje as pessoas podem e até devem, né, muitas vezes ser várias coisas. Quem trabalha por conta própria tem que ser muitas coisas, tem que ser atendimento, marketing, fotógrafo, tudo. Mas acho que isso é bom porque a gente vai desenvolvendo também novas habilidades e novas preferências, novas coisas que gosta, né? De novo, a questão da mudança. Acho que entender que, às vezes, até uma coisa que a gente gostou, e eu vejo essa minha questão da relação com a moda. Quando eu comecei, eu tinha esse sonho de trabalhar, e as marcas, né? E, tipo, esse meio, as grandes marcas de luxo. E quando eu fui para Paris e me encontrei nesse ambiente, foi que eu entendi que aquilo não era para mim, aquilo não fazia sentido para mim. Talvez até fazia para a Lena adolescente, mas para a Lena já de 27 anos, que já estava começando a mudar e a talvez ter valores diferentes, né? Que eu acho que quando a gente é jovem tem valores, vai muito ali com a onda das outras pessoas. Quando eu comecei realmente a entender o que fazia sentido para mim, o que era não negociável para mim, foi que eu entendi que aquele mundo não era o que eu queria, né? E foi quando eu realmente decidi ir embora e largar tudo e ir para Barcelona. Sim, é um bocado esta experiência de tentativa e erro que te permite ir conhecendo e desbravando a tua identidade, não é? O errar é importante. Sim, com Sim, certeza. e nesta. Tu sentias alguma pressão interna de decidir qual é que era teu caminho profissional nessa. Ai, sim, sim. Assim, principalmente, eu acho que quando eu saí de Paris e fui para Barcelona, daí eu fui fazer cursos na área mais de marketing, comunicação de moda, e eu achava, isso é o que eu gosto, isso é o que eu quero. Só que quando eu também comecei a trabalhar mais na área, também era algo que eu sentia que não me preenchia, sentia muito um conflito grande entre sentir que eu estava vendendo coisas para as pessoas que elas não precisavam, enquanto o planeta tá, né, do jeito que tá, mudanças climáticas e o deserto do Atacama cheio de lixo. Então eu sentia muito esse conflito, do tipo, eu tô vendendo coisas, para mim também nem era assim uma marca sustentável, uma coisa que eu super acreditasse. E então, essa coisa do propósito, eu lembro que eu ficava assim no Google, tipo, como encontrar o seu propósito, como descobrir o seu propósito, tudo, tipo, eu ficava pensando, aí diziam, pense coisas que você gosta de fazer, hobbies, eu pensava, eu não tenho hobbies, eu não sei o que eu gosto, o que eu quero fazer. E aí pensava, eu vou fazer um voluntariado na Ásia pra, tipo, ter um impacto positivo no mundo. Eu tive muito essa Certo. crise, foi ali nos 29, 30, principalmente. E aí, pronto, acabou que veio a pandemia, né? Eu tava aqui em Portugal, eu trabalhava home office antes de ser tendência. Eu já Visionária. trabalhava, tipo, foi visionária, trendsetter. Porque como eu trabalhava para empresa lá, então quando eu vim para Portugal, porque eu conheci meu marido e pronto, fazia sentido eu vir para cá, eu negociei com eles de ficar aqui, eu ia para lá uma vez por semana. E aí, ou uma vez por mês. E aí, a empresa fechou na pandemia, tipo, faliu. Então eu fiquei assim, e Uau. agora, né? E aí foi quando eu tava lendo um livro que chama Moda com Propósito, até. E o livro trazia uma ideia de negócio, e eu pensei, é isso, esse é o meu propósito, é esse negócio, que envolvia também ali segunda mão e tal. E aí eu até falei com uma amiga, ela falou para mim, tu devia procurar tipo um serviço para poder aconselhar melhor as pessoas que venham pro teu negócio. E aí, do nada, me apareceu um anúncio, do nada, né? O algoritmo ali sempre alerta.
de um curso de consultoria de estilo, né? Consultoria de imagem, consultoria de estilo. E eu fiz o curso e foi quando me deu aquele clique, tipo, é isso é o que eu quero fazer, porque assim eu consigo ter um impacto positivo na vida de pessoas reais e tá ali juntando o que eu gosto, que é moda, e o vestir, e montar looks, e enfim, tudo que envolve assim, o vestir e a questão do estilo, e com o comportamento humano, que foi uma coisa que me atraiu para a psicologia. Sempre gostei de entender o comportamento humano. Então foi meio que win-win, né? Juntei assim o que eu gostava, que era comportamento humano, me interessava, com também a minha outra paixão, que era moda, e de uma maneira que eu sentia que eu poderia ter um impacto mais positivo na vida das pessoas. Então realmente foi isso, então, assim, tudo se alinhou, os astros conspiraram e eu acabei fazendo essa transição de carreira na pandemia mesmo. O que é que foi mais desafiante de começar a trabalhar por conta própria? A incerteza, a insegurança, que é até hoje, né, então é muito difícil, a gente nunca sabe se o próximo mês vai estar garantido, se assim, é verdade que eu lembro quando eu trabalhava em empresa, eu sempre ficava, tipo, a síndrome da impostora, sempre ficava, tipo: "Vou ser demitida, vou ser demitida", e às vezes eu até era promovida, e eu ficava, tipo: "Promovida, por quê?". Eu achava, tipo, eu ia ser demitida, então eu ficava sempre ali naquela síndrome da impostora e até hoje, assim, óbvio, acho que agora que eu já tenho 4, vai fazer, não, 4 anos trabalhando com isso, já tô mais Uhum, estável, mas ainda assim é sempre aquela coisa, a gente nunca claro. sabe o mês que vem, como é que vai ser, às vezes uma pessoa desmarca em cima da Uhum. hora e depois pronto, é um dinheiro que ia entrar e que já não entra. Eu acho que essa, sem dúvidas, é a parte mais desafiadora. E também o fato de que, como é o seu próprio negócio, então não tem Uhum. hora, né? Eu acho que eu, né, trabalho muito e eu não me considero uma pessoa workaholic, ou seja, eu não acho que a vida deveria ser feita pra gente só viver Sim, e trabalhar. Só que eu sinto que faz parte também, até como a gente tem esse segundo trabalho de ter que divulgar no Instagram e tá ali nas redes sociais, faz parte do trabalho. Então, essa carga laboral, assim, também é uma coisa que foi bem desafiadora e até hoje, assim, é algo que eu tento gerir da melhor forma para minha saúde mental, sim. para não ter um burnout nem Sim, nada sim. assim. Ou seja, garantir que tens apoio, não é? Para para esses medos que são naturais e mais alguma coisa que tu sentes que te ajuda a sentir um pouco mais de segurança? Assim, eu acho que olhar para trás e ver que, tipo, realmente, ok, eu já tenho ser racional, porque muitas vezes o medo vem também dessa coisa, né, irracional, da gente ficar se preocupando com o Uhum, futuro. Eu tenho muito isso também, sou ansiosa. Então eu penso, ok, tipo, até agora eu tenho sobrevivido, ó, eu tenho também um fundo claro. de emergência, tudo isso me ajuda também a ter uma. E claro, também sei que tenho o porto seguro da minha Uhum, família, família do meu marido. Obviamente sinto que se o pior acontecesse, eu espero que não aconteça, mas não, né, graças a Deus tenho esse privilégio de não sei que não vou viver embaixo da ponte, que eu teria que, infelizmente, muitas pessoas não têm. E pronto, isso me dá uma certa uhum. segurança. Eu faço terapia também, que eu acho que é o básico, né, para todas as pessoas fazer terapia, que também Uhum. ajuda, de que a gente verbaliza mais esses medos e ajuda a Sim. entender também um pouco Desconstruir. melhor que, ok, tipo, exatamente, exatamente. Então eu acho Ok. que isso. Olha, e quando é que foi assim o momento em que tu começaste? Porque eu acompanho muitos das tuas partilhas sobre a moda e sobre a forma como Uhum, tu olhas para o corpo feminino, até para o teu próprio corpo. Quando é que foi assim um momento uhum. decisivo para tu mudares esta forma de ver? Então, a minha psicóloga me perguntou isso, e eu até fiquei, tipo, pensando quando foi o momento decisivo, porque eu acho que não teve, Foi foi um natural. processo. Foi tipo, eu lembro que na pandemia também, com essa coisa, né, da gente ter mais tempo livre, no meu caso, né, como eu estava sem trabalho, então eu li muitos livros e foi quando eu me aprofundei mais também no Uhum. feminismo, seguia também pessoas, acho que segui pessoas no Instagram que trazem esse conteúdo foi muito positivo Uhum. para mim, porque foi quando eu comecei a refletir sobre muitas coisas. E eu acho que era uma coisa que eu também já tinha em mim, no sentido de sempre fui uma pessoa que
pronto, que não gostava muito de injustiça, e eu acho que, né, o machismo e tudo que a gente vive é uma grande injustiça, essa pressão estética em cima de nós mulheres. E, assim, sem dúvidas também ter, e faz parte, um parceiro também que tá ali sempre me apoiando e também me colocando pra cima, né, acho que ajuda sem dúvidas, embora no início do relacionamento isso foi uma coisa que foi um Acredito. processo meu, tipo, que obviamente ajudou ter ali uma pessoa a reforçar né, muito linda, maravilhosa e tal, mas foi um processo meu também, e acho que muito de estudar. Eu lembro de ter lido um livro que, pronto, esse livro é problemático, porque a autora depois descobriu que ela é Ok. negacionista, enfim, mas que foi o livro Mito da Beleza. E esse livro, eu acho que ele foi um divisor de águas na minha forma de enxergar as opressões que nós mulheres sofremos, principalmente com essa questão do corpo, né? Então foi um grande divisor de águas para mim, acho que foi quando eu fiquei realmente tipo, não, isso não tá certo. E me questionei mais e tal, então acho que foi muito por aí. Foi bem nessa época, início da pandemia, e foi junto. Eu comecei a criar conteúdo quando eu tava nesse processo também, então acabou que, tipo, foi Sim, tudo sim, sim. junto. Sentes que estares mais alerta para esta questão e estar mais consciente para esta questão? Há alguma coisa negativa nisso? Assim, negativo, obviamente, que a pressão existe, né? Então, não é porque eu tenho consciência que eu também não me sinta pressionada por isso. E acho que isso é o mais difícil, porque eu não sigo cegamente, então não é que, ai, que notei que tô com uma ruga, vou ali já, né, um botox, não sei o que, é uma coisa que eu penso muito sobre isso, tipo, mas, é normal envelhecer, sabe? Às vezes pode ser até é negativo no sentido de que eu fico me recriminando por me sentir mal, ao mesmo tempo de Sim. sabendo que eu sou uma pessoa, eu tô aqui inserida nessa sociedade. É óbvio que, tipo, eu vou sofrer essa pressão Sim. também. E acho que ver também, depois que a gente abre os olhos e vê toda a gordofobia e todo o etarismo que está presente na sociedade, a gente não consegue desver e não se Uhum. incomodar com vários comentários problemáticos, com Uhum. vários, né, filmes e conteúdos problemáticos. Então eu passo muita raiva na vida quando eu vejo coisas assim que eu fico tipo, porque assim, uma coisa que isso eu nunca tive, por mais que, ok, eu acho que eu já, obviamente, já fui gordofóbica até comigo Uhum. mesma, né? Nunca fui gorda, mas ok, já me senti, já posso, já fui Sim. gordofóbica, ponto. Mas eu nunca fui uma pessoa de dizer para outra pessoa, e Claro. fazer um comentário tipo ali, o teu corpo é isso, ou o teu corpo é aquilo, engordou, ou de ir na rede social, como eu lembro na época que as blogueiras de moda começaram a surgir, que eu via as pessoas comentando no post delas, ai que feia, ai que não sei o quê. E eu nunca entendi, eu sempre fiquei, porque eu vou tirar um tempo do meu dia para ir deixar um comentário negativo para uma pessoa que eu nem conheço, ou talvez até que eu conheço, né? Para alguém pior ainda, para alguém que eu conheço e que eu amo. Porque eu vou fazer esse comentário negativo? Que será que a minha, né, o que eu acho, eu deixo de achar? É o que eu acho. Tipo, pronto, a pessoa não tem que estar exposta a isso. Então, isso foi uma coisa que eu nunca tive, nunca comentei, nunca fui lá e falei mal da pessoa, Sim. enfim. Mas sim, achava. Podia achar e podia, né, e mesmo Sim. comigo mesma, era muito crítica. Hoje em dia, tomo mesmo muito cuidado com o que eu falo, com a forma que eu lido com as pessoas, principalmente porque o meu trabalho não é um trabalho só sobre, veste o look esse, veste o look esse. Imagem e o que a gente veste são questões muito complexas, né? Tá muito ligado à nossa autoestima, a Uhum. traumas, É a, verdade. a forma que a gente se enxerga, a Uhum. dores. Então, assim, eu abomino quando eu vejo alguma consultora de imagem fazendo conteúdos gordofóbicos ou falando que a pessoa tá Uhum. feia e tá horrível, porque eu penso o quanto isso, tipo, a gente não sabe o impacto que as nossas palavras podem ter na vida de uma pessoa. Eu lembro de quando eu era criança e, tipo, uma amiguinha da escola falou: tua barriga tem celulite.
pronto, eu fiquei com isso pro resto da Foram vida. 2 Tipo, segundos foi um que momento, ficaram. foi segundos que me marcaram pro resto da vida. Tipo, comentários às vezes que as pessoas fazem e que te marcam pro resto da vida. Então, eu tomo muito cuidado, porque eu sei o quanto pode ser prejudicial, assim, pra Uhum. autoestima da pessoa. Não só autoestima, mas né, pode doer na pessoa aquilo que eu tô Uhum. dizendo. E pra Claro, quê? claro. Né? Pra Então, quê? e lá está, tu tomaste consciência até desta mudança de paradigma, tentas colocar isso em prática no teu trabalho, na tua vida, nas tuas redes sociais, mas há alguma coisa que tu gostavas de mudar no mundo da moda, se pudesses? Muitas. Assim, primeiro que teve todo o movimento, principalmente na época da pandemia, das marcas, o body positive, que assim, foi um momento, uma tendência, agora já tem dados mostrando que nos últimos desfiles, tipo, eram pouquíssimas as pessoas mid ou plus size, então foi mesmo, como falam, fat washing, né, que fizeram as marcas. Acho absurdo que até nos tempos de hoje, assim, quando às vezes eu vou fazer compra para clientes, não tem uma grade de tamanhos que abrange pessoas acima do 46. Às vezes, quando tem 46, tem pouquíssimas unidades na loja, então nem tem disponível para experimentar, é só Uhum. online. Um, o próprio mundo da moda, com essa coisa do feio, errado, que agora é tendência, isso tá dentro, isso tá feio, isso tá fora. Essa busca incessante pelo belo e pelo harmônico dentro do que, basicamente, o que as pessoas não entendem é que tem ali uma pessoa que é formadora de opinião e que é a opinião dela que está sendo difundida e que a gente está simplesmente seguindo como se fosse a lei universal das Exato. coisas, né? Então isso me incomoda muito. E mesmo as pessoas que me seguem, que veem a forma que eu trabalho, eu recebo muito nas caixinhas de perguntas, tipo, o que é que aceita melhor o meu corpo? O que é que não sei o quê? Como me vestir para não parecer uma palhaça? E eu sempre fico, gente, assim, nós somos indivíduos, tipo, a gente tem que descobrir o nosso próprio caminho. Não busquem alguém para dizer faça isso ou faça aquilo, se a pessoa nem te conhece. Eu nem conheço as pessoas, eu não sei Sim. quais são as dores delas, como é a vida delas. Como é que eu vou dizer, olha, veste isso? Nem sei qual é o estilo dela. Então, acho que é também de nós, seres humanos, um pouco, de tipo, buscar a Certo. fórmula, buscar alguém que nos tire o ônus da decisão, né? Eu detesto decidir também. Sou super indecisa na Sim, minha sim. vida. Então eu entendo que é mais fácil a gente ter alguém que decide, que diz, faz isso, faz aquilo, isso é feio, isso é bonito. Mas é isso, efetivamente a gente se veste do outro, né? Tipo, literalmente se veste do outro. E isso me incomoda muito. A questão da Uhum. gordofobia, da falta de inclusividade, não só gordofobia, falta de Uhum. inclusividade em tudo, diversidade racial, pessoas também com portadores de A deficiência, falta de enfim, tudo, representatividade, né? não é? Falta de representatividade, Sim. Há exatamente. algumas perguntas-chave que tu costumas fazer às tuas clientes quando elas estão numa fase de descoberta do seu estilo? O meu questionário é gigantesco. Quem é minha cliente sabe, eu faço muitos exercícios. Então eu tenho um questionário grande, sempre pergunto muito sobre, pronto, como quer ser vista, como quer ser percebida, como não quer ser vista também. E mais do que isso, elaboro, porque às vezes só perguntar como quer ser vista, a pessoa pode dizer uma coisa e depois entender também a nível visual o que ela gosta, o que ela não gosta. E sempre trago contrastes também, nós somos seres humanos são incoerentes. Então, às vezes a pessoa diz uma coisa, a nível de imagem que ela traz é outra, e aí é sempre tentar entender, então, para ela o que é que ela quer. Eu sinto que o meu papel, enquanto consultora de imagem, né, consultora de estilo, é ser uma facilitadora. Eu estou ali para trazer as ferramentas, trazer a minha técnica, o meu conhecimento, mas não estou ali, assim como uma psicóloga, eu não estou ali para dizer o que a pessoa tem que fazer ou dar ali o conselho. Obviamente, a pessoa contrata a minha consultoria, eu dou as recomendações baseadas no que ela me traz, mas, ou seja, digo o que fazer no sentido de, né, a partir do que ela me trouxe. Mas não acho que
Desculpa, qual foi a pergunta inicial? A pergunta-chave. Então, como quer ser vista, como não quer ser vista, mas eu tenho várias outras perguntas e também conversando com a pessoa, tendo essa escuta ativa e empática, né? Entender quais são as dores dela. Porque acho que é isso, as pessoas se abrem muito, conversam, então é entendendo ali também o que é que tem, o que é que tem por Sim, trás. sim. Qual é que tu sentes que é? E minha formação me Pois, ajuda com isso. claro, sem dúvida. Qual é que tu sentes que é assim o maior impacto que o teu trabalho tem nas tuas clientes? Com certeza, de se sentirem mais seguras e autoconfiantes, assim, nas escolhas delas. Acho que a questão do corpo, claro, tem pessoas que trazem mais isso, mas tem muitas clientes que não trazem muito a questão do corpo. Para algumas, sim, tem um grande impacto de entender, ok, tipo, eu posso me vestir assim com o corpo que eu tenho. Teve uma cliente que ela sempre falava, mas eu posso combinar isso com isso? E eu, pode, por que que não poderia? Tipo, mas a questão é, tu gostas de ver isso junto? Aí ela disse, nossa, é tão diferente pra mim, porque eu sempre cresci com a minha mãe dizendo, isso não pode misturar isso com isso. Então eu sempre achei que não podia, e não é? É tipo, a gente, ai, preto não pode usar com azul marinho, não pode usar essa calça com esse Sim. sapato. Eu lembro, Tipo, eu quem lembro eu acho que disse, ainda hoje trago esta sabe? crença de não poder misturar preto com castanho, por exemplo. Porquê? E assim, nem, sabe, e às vezes dentro do ponto de vista teórico, claro, pode dizer, preto pode não harmonizar tão bem Certo. com certas cores, que nem é o castanho no caso, mas com certas cores. Ok, daí a pessoa também entender se ela quer ou não essa harmonia, porque a harmonia, e isso é uma coisa, todo mundo que já foi meu cliente já ouviu eu dizer essa frase, a harmonia não é o certo, apenas é o mais harmônico. É o que fica ali com uma sensação de mais Uhum. naturalidade, daquilo talvez encaixar um pouco melhor. Quer dizer que a gente precisa almejar isso? Não. E se eu quiser ser disruptiva? E se eu quiser chocar? Né? E se eu quiser que as pessoas olhem para mim e talvez sintam um Sim, sim, desconforto sim. visual? Pode ser esse o meu Exato. Sim, objetivo, sim. né? Então, eu acho que o grande impacto é delas se sentirem mais seguras e autoconfiantes e de entenderem que elas têm possibilidades, que são elas que vão decidir. Porque uma coisa que eu não gosto e eu não concordo com é vender autoestima. É dizer, tipo, com o meu serviço, tu vais recuperar a tua autoestima, vai sair com a autoestima mais elevada. Eu não Isso. posso garantir Uhum. isso, né? Nenhum Uhum. psicólogo pode garantir isso, ninguém pode garantir isso. É a própria pessoa que vai no processo dela, talvez sair sim com uma autoestima mais elevada ou Sim. não. O que eu posso garantir é que eu vou ajudar a pessoa a resolver as questões dela com o vestir dela. Daí que isso muitas vezes traz sim uma sensação de mais autoconfiança, da gente se sentir mais empoderada, né? Ou seja, agora eu domino mais Uhum. isso e eu domino mais aqui as minhas escolhas e eu vou bancar sim, usar isso que eu gosto, mesmo que a minha mãe ou a minha prima diga que não tá bem, né? Eu vou bancar isso porque eu gosto Sem dúvida. disso. Então, eu acho que é isso. Sentir que as minhas clientes saem mais confiantes e que eu também facilitei a vida delas, né? Porque, gente, vestir é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. E para algumas pessoas, e também às vezes fazer compras, é um processo muito doloroso, porque elas não se enxergam no que tem ali, ou têm dificuldade de conjugar, de tudo. Uhum. Então, eu acho que sentir também que eu facilitei a vida da pessoa, com certeza é uma grande Uhum. mais-valia. Faz todo o sentido e acho que é um trabalho super importante o que fazes e também trazer mais cor à vida das pessoas. Hoje um Sim, branco, o trazer que é para te mais dar cor. destaque a ti? Sim, sim, eu acho que assim, essa questão das cores, claro que nem todas as pessoas vão ter um estilo super colorido, mas o que acontece muitas vezes é que a gente não usa cor por Uhum. medo, né? Principalmente acho que aqui existe muito esse Sim. conservadorismo em relação ao uso das cores, países mais tropicais no Brasil, e isso é mais comum, né? Mas principalmente aqui, as pessoas não usam por medo, medo de chamar atenção, medo se aquilo vai valorizar ou Uhum. não, se vai ficar bem ou não. Então, eu até chamo de revolução da paleta o meu atendimento, porque muitas vezes é isso mesmo, é uma revolução, é a gente entender, ok, eu posso, eu vou usar isso. E tipo, querendo ou não, as cores, elas trazem muita alegria para as nossas Sem vidas, dúvida. né? Isso é um fato. Imagina um mundo em preto e branco. Tipo,
fotografia em preto e branco para uma fotografia colorida. Cor é alegria, cor é, né, traz mais vida. Não que a pessoa precise andar super colorida, mas também não ter medo. Acho que principalmente não ter medo. Se para ela faz sentido depois usar ali tudo preto, que tem consultoras até que eu conheço, pessoas que eu conheço, que é o estilo delas, ótimo. Mas eu não quero que as pessoas usem preto por medo, por acharem que não podem usar cores. Acho que trazer essa liberdade, principalmente, uma palavra-chave assim, no meu trabalho, eu diria Faz todo liberdade. sentido. Olha, o que é que tu gostavas que a Lena, quando começou esta nova aventura, tivesse sabido ou sentido nessa altura? Assim, difícil. Eu acho que sabido de tudo que eu sei hoje a nível de Claro. experiência, né? Porque verdade seja dita, consultoria de imagem não é uma faculdade, assim, que a gente, sei lá, o curso que eu fiz foi um curso mais básico, então eu tive que ir atrás depois de muitas formações, de muito conhecimento. E tudo que a gente aprende é muito mais na prática do que na teoria, como em tudo, né? Como em muitas profissões, assim, e quando a gente vai ali para a prática, que a gente vai realmente aprendendo. Então, eu acho que não ter medo, saber que realmente eu sou capaz, né? Que, claro, hoje eu me sinto mais confiante porque eu tenho um repertório muito maior do que o que eu tinha. Mas eu diria que isso, talvez não ter medo e saber que eu tô ali fazendo um bom trabalho, porque eu acho que principalmente no começo eu me sentia muito insegura, muito. Hoje em dia, algumas etapas, assim, que fogem um pouco ao meu controle, etapa de compras, e isso ainda me dá uma certa É desafiante. ansiedade, tipo, será que vai ficar bem? Será que vai caber? Será que não sei o quê? Será que eu vou encontrar o que a gente está procurando nas lojas? Foge ao meu controle, me dá um pouco, assim, de, né, nervoso, mas no geral, assim, acho que é isso, entender que tá tudo bem. E uma coisa também que eu, mesmo na época que eu trabalhava com moda, e que eu sempre pensei, o meu trabalho não é sobre vida e morte, né, tipo, as pessoas que trabalham com moda, principalmente nessas, né, luxo, parece que o mundo vai acabar se, ai, não tem o sapato da cor tal, e é tipo, eu me recuso a achar que isso é uma questão de vida ou morte. Tudo bem, pode ter importância ali para o trabalho, para a vida da pessoa, mas, sabe, não me gerar essa ansiedade. Então, acho que hoje em dia eu também tento levar as coisas com um pouco mais de leveza, de entender, ok, não deu certo, eu vou compensar, eu vou dar um jeito de fazer uma outra etapa e a pessoa não vai morrer por conta disso, a gente consegue Sim. contornar, assim. Então, acho que isso. Relativizar os processos, não é? Relativizar, exato. Ok, Boa. muito bem. Olha, Helena, há uma coisa que gostavas que eu tivesse perguntado e que não perguntei? Ai, difícil, acho que não sei, acho que não. Mas há alguma coisa que quisesses contar sobre este teu percurso de mudança? Eu acho que gosto sempre de incentivar as pessoas a não terem medo, sabe? Eu acho engraçado, como sempre foi uma coisa muito natural pra mim. Eu lembro que eu tive uma amiga que ela tinha a possibilidade de fazer um intercâmbio e ela veio falar comigo, tipo, ai, mas e eu já tava morando fora, eu tava em Paris. Amiga, o que é que tu achas? Porque eu nunca morei fora e tal. E eu, menina, vai, tipo, não dá certo, tu volta, pronto, não tem problema. E aí, e ela foi, olha, foi, casou, tá lá até hoje. Então, tipo, depois a irmã dela foi, também casou, também tá lá. Então, imagina, às vezes a gente deixa de fazer as coisas por medo, né, da mudança, porque é óbvio, o Assusta. novo dá medo. Eu tenho medo quando tem. E é uma filosofia que eu tento trazer pra minha vida, sabe? Às vezes eu recebo propostas de coisas que eu nunca fiz, e o meu primeiro impulso é dizer não, porque, tipo, não vou dar conta, não. E depois eu penso, eu vou sim tentar fazer. Claro, às vezes são coisas que eu não dá mesmo, mas eu sempre penso, ok, eu vou tentar fazer, porque é só fazendo também que a gente vai conseguir aprender, né? E Sim. melhorar e isso. Então eu acho que a minha mensagem seria não ter medo das mudanças e isso, e que a gente possa ser mais livre na vida, nas nossas escolhas, não deixar os outros escolherem Sim, por sim, nós. isso bate muito na questão da intenção, que é a intenção de mudar é para mim ou é para agradar aos outros? É muito importante. É uma Sim, pergunta que eu faço muitas vezes nos exatamente. processos de mudança das minhas clientes. Esta mudança é para ti ou é para outras pessoas? Sim.
difícil. A gente tem que trabalhar isso na Também, terapia, também. sempre, tipo, entender o que é do outro e o que é nosso, né? Acho que é muito difícil, mas é um processo, é O autoconhecimento, autoconhecimento. é Eu tomar acho que consciência, porque às vezes nós não temos tempo para parar e para refletir porque é que estamos a tomar aquelas decisões, não é? E é super importante parar e sim. refletir, olhar para dentro. Isso vale sobre tudo também, mesmo a questão do estilo. Acho que a pessoa começa a entender, todo mundo, eu não tenho estilo, não tenho estilo. Sim, todos temos. Só que a gente nunca para Claro, pensar sobre, né? O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como é que eu gosto de me sentir, o que é que eu gosto de vestir. E o processo de consultoria é muito isso, é trazer esses exercícios para a pessoa essa refletir, ok, consciência. assim, eu gosto disso, eu não gosto disso, é assim que eu gosto de me sentir. Então, sem dúvidas, o autoconhecimento Sim, liberta verdade. muitas Às vezes formas. dói no início, mas compensa sempre, é a minha experiência. Olha, Sim. Helena, obrigada. Trouxeste aqui uma visão muito leve, sobre a moda e sobre. Não é só sobre a moda, é sobre a identidade. Eu acho que também é muito importante isto, desconstruir muito estas crenças dos padrões da moda. E lá está, e não olhar para a moda só como uma coisa simples. De facto, é um processo que pode ser um bocadinho mais complexo, como todas as mudanças. Repensar o nosso estilo pode ser assim um processo um pouco mais complexo. Acho que também tirar um pouco desse lugar de só Exato. futilidade, sabes? Porque eu noto, tem muitas clientes que eu recebo que durante muito tempo, porque eu tentei me afastar disso, porque eu queria ir mais para uma coisa intelectual. E aí entramos na questão de que tudo que é mais associado ao feminino entra no Uhum. fútil, né? E esse cuidado com a aparência muitas vezes está mais associado ao feminino, de roupas, enquanto que tudo que é associado ao masculino, futebol e os jogos, nada disso é futilidade, é um hobby. E eu acho que, como eu falei, o vestir é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Comunicação não verbal Uhum. existe. A gente olha para uma pessoa na rua e já ao que ela está vestindo, como ela se apresenta, Qual é nos a diz algo, mensagem né? que E aí tu é queres sobre passar, não é? exatamente como é que eu quero ser percebida pelos outros. Porque ser percebida, vamos ser ou não. Se a gente escolhe vestir qualquer coisa que não nos representa, ou tomando o controle, né, dessa mensagem, entendendo, ok, é assim que eu quero ser percebida. Não dentro de um molde do que dizem que, né, todos nós temos que trazer e a elegância e não sei o quê, mas sim entender como nós queremos ser vistas. Então eu acho que passa muito por aí. Uma mensagem muito importante. Olha, obrigada, foi um prazer esta conversa. Obrigada eu, Marisa. Foi um prazer Obrigada estar e aqui. muito boa sorte para o teu projeto. Obrigada. Igualmente. Beijinhos, até Obrigada. à próxima. Tchau, beijinhos. Chegamos ao fim deste episódio, a dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá não te esqueças de seguir este podcast, de subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.